Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As mulheres que tiveram o privilégio de ver primeiro Jesus ressuscitado. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós lemos o seguinte: passado o sábado, ou seja, já era o domingo, a Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago, e essa era a Maria mãe de Jesus, e Salomé, que era irmã dela, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Elas pensavam que Jesus estava lá no túmulo, elas viram e pensaram em dar um tratamento melhor, porque Jesus foi enterrado meio assim às pressas, e elas queriam envolver o corpo em perfumes, dar um tratamento melhor, embalsamar o corpo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mas olhando, quando chegaram lá, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E então entraram no sepulcro, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, era um anjo, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, o anjo lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Mas agora ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Repetindo, quem eram essas mulheres? Os vários evangelhos focalizam essas mulheres, mas aqui no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho escrito, é mencionado que eram a Maria de Magdala, Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago, o menor, de José, de Simão e de Judas, que era a mesma Maria mãe de Jesus, e Salomé, que era irmã dela e mãe do Tiago maior e do João, e esposa do Zebedeu, a Salomé. Essas mulheres mencionadas aqui, 3 mulheres, foram de manhã cedinho, de madrugada, ao sepulcro, e tiveram a grata surpresa de ver que Jesus já tinha ressuscitado. Mas o texto continua. Elas, de medo, não disseram nada a ninguém. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu então primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Interessante, aparentemente a Maria Madalena voltou ao sepulcro e ali Jesus se encontrou com ela. Isso é bem descrito em outros evangelhos, por exemplo, no Evangelho de João. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles, os discípulos, que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. As primeiras mulheres viram o anjo que diz que Jesus já tinha ressuscitado. A Maria Madalena perseverou e voltou. Então Jesus apareceu para ela. Aí ela voltou correndo, contando, mas não acreditaram. Interessante, as mulheres tiveram o privilégio de serem as primeiras.
Mas vamos voltar um pouco o texto ainda em Marcos, no capítulo 15, e ler o seguinte, versículo 46. O José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus ao Pilatos, que era a autoridade que atendeu. E, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Provavelmente o túmulo era para ele mesmo, o José de Arimateia. E então rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Uma pedra grande, hoje essa pedra já foi descoberta. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, que era a Maria, mãe de Jesus, observaram onde ele foi posto. Elas acompanharam, perseveraram, continuaram com Jesus até o fim, mas os demais discípulos ficaram de longe e elas foram bem para perto. Nós vemos nos vários evangelhos um complemento dessa situação. A Maria, mãe de Jesus, não o largou por nada, e estava lá. Inclusive, da cruz, Jesus falou com ela: mulher, eis aí teu filho, o João, que era o sobrinho dela, o apóstolo João. E, João, eis aí tua mãe. Desde aquele tempo, no evangelho de João, o João tomou a Maria, que era sua tia, e a levou para casa. Porque a casa da Maria era a casa de Jesus em Cafarnaum, na Galileia. Ali em Jerusalém, certamente que era o Zebedeu que tinha a casa dele, e o João, que era filho de Zebedeu, usou aquela casa e levou a Maria com ele. Essas mulheres tiveram o privilégio de ver primeiro Jesus ressuscitado, porque elas acompanharam Jesus na cruz até o fim. Esse privilégio elas tiveram, porque acompanharam Jesus na cruz até o fim. Mas por que o evangelho de Marcos não cita que era Maria, mãe de Jesus? Eles já tinham, quando o evangelho foi escrito, quem sabe 15, 20, 30 anos depois, foi por aí, muitos anos depois, eles já tinham uma consciência de que não eram para idolatrar a Maria, e Jesus era divino. Eles já sabiam disto e não queriam idolatrar a Maria. E a Maria era muito simples também, ela era identificada como a mãe de José, mãe do Simão, do Tiago, do Judas, os outros 4 irmãos carnais de Jesus, que eram filhos do José e da Maria. Eles tinham essa consciência e não queriam idolatrar a Maria. E a Maria era muito simples e humilde, e ela aceitou essa posição. E ela, junto com a Madalena, eram companheiras, e a Salomé estava ali junto com elas também. Elas acompanharam até o fim e tiveram o privilégio de serem as primeiras também no domingo cedo a ver que Jesus já tinha ressuscitado. E a Maria Madalena, que voltou, perseverou para ficar ali perto do túmulo, porque ela queria ter mais notícias, ela teve o privilégio de ver Jesus, porque Jesus apareceu para ela, como lá no Evangelho de João. Então nós vamos entender isto. Jesus privilegiou aqueles que o acompanharam até o fim, que perseveraram com ele até a morte de cruz, lá na ressurreição no domingo de manhã. E a Maria Madalena se destaca das outras por causa dessa perseverança. Não que ela fosse especial por isso ou por aquilo, mas a perseverança. Eu creio que isso é fundamental como lição para nós. Deus nos quer ver perseverando. Cada um de nós deve perseverar. Mas está tudo desanimador, persevere. Mas está chovendo, persevere. Eu estou fraco,
persevere. As coisas estão difíceis, persevere. Eu estou sem dinheiro, persevere. A perseverança agrada a Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo, será atendido. Em oração, Jesus disse, persevere em oração. E assim por diante, a perseverança demonstra nosso amor, nossa consideração para com o Senhor, nossa fé nele. Que Deus veja em você um desejo grande de perseverar. Eu tenho uma dificuldade em mim de perseverar. Me criei assim, muito racional, e eu vejo, ressuscitou, o corpo não está ali e tal, bom, eu vou para casa guardar outra direção. A Maria Madalena não, ela quis ficar ali. Isso é muito importante, perseverar em oração, perseverar crendo, perseverar evangelizando alguém, perseverar na oração até receber a bênção. Deus quer nos ver perseverando. Eu já disse, isso é contra a minha natureza, então eu tenho que vencer a minha natureza, determinar a minha mente, ao meu coração, que ordenem ao corpo que persevere, que fique ali, que continue, seja na oração, no jejum, seja na evangelização de alguém, seja no esperar uma bênção de Deus. A gente tem que perseverar. Alguém persevera até quase receber a bênção, aí desiste. Então é como se desistisse no início. Desistiu no início ou no fim, desistiu. Aquele que persevera tem que perseverar até receber a bênção. Ele creu, ele entregou a oração ao Senhor, está crendo, então ele persevera, aguardando, esperando. E quem persevera, persevera até que receba. Não tem tolerância, limite, tem que perseverar continuamente. Essa lição nós tiramos ali da perseverança daquelas mulheres que tiveram o privilégio de serem as primeiras a receberem a notícia e a verem Jesus ressuscitado. Aprenda para você essas lições e determine ser perseverante também, meu irmão, minha irmã.